Nosso contato aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, é com Eduardo Freeland, ele que é diretor da base do Botafogo, né? Estamos fazendo todo um especial aqui para contar como foi a história do ano da base no Rio de Janeiro, em todo o país. Estamos com o diretor do Botafogo. Eduardo, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. E no momento que a gente vive, né, um momento em que o país está em crise, né, a importância da base é muito grande, né? Queria que você comentasse esse tipo de assunto, né, e como é que foi esse 2015 para a base do Botafogo. Oi, Juan. Primeiro agradecer o convite da Bradesco, porque a gente tem dois cargos aqui na base, né? Hoje eu estou como gerente geral da base e a gente tem um diretor estatutário, que é o Manuel Renha, que tem sido fundamental, inclusive, para o nosso processo de desenvolvimento do trabalho aqui, né? Bom, primeiro em relação ao nosso país, realmente a gente está vivendo momentos muito difíceis, né? Não só na parte econômica, que é o que fica mais evidenciado, mas que na minha concepção as relações entre as pessoas está causando muitos problemas também, né? E a gente tenta desenvolver um trabalho aqui na base, Juan, onde a gente procura integrar todos os pilares do atleta para que a gente tente, no nosso trabalho, fomentar o desenvolvimento do cidadão, né? Claro que a gente tem como pano de fundo o atleta, né? O nosso trabalho é para desenvolver atletas de alto rendimento, mas a gente acredita muito que se a gente tiver um trabalho integrado junto às famílias, à escola, a gente tem certeza, na nossa concepção aqui no Botafogo, que a gente vai formar atletas melhores, consequentemente com futuros mais equilibrados, com mais propensão de serem aproveitados por grandes equipes, não só o nosso Botafogo na Série A de volta, graças a Deus aí ao trabalho que foi desenvolvido, mas também a grandes clubes do mundo, né? Então a gente tem muita preocupação quanto a isso. O nosso trabalho de 2015, Juan, foi um trabalho muito difícil, né? Foi uma nova gestão que chegou no Botafogo, apostaram muito no que a gente já vinha desenvolvendo na base do clube, né? A gente conseguiu manter aí 80%, 90% dos profissionais que estavam já trabalhando na base do clube, e a gente conseguiu reestruturar, num primeiro momento, a parte física do clube, né? A gente passou aí 4 meses com muita dificuldade de desenvolvimento do trabalho por conta da reforma do campo de Caio Martins e da sede General Severiano. Então a gente sabia que iam ser 3, 4 meses de muita dificuldade, mas sabíamos que também no final desse processo a gente ia ter um ganho muito grande, né? Porque a gente ia ter não só os campos reformados, como todo o Caio Martins aqui, a parte de utilização dos atletas, refeitório, salão de jogos, vestiários, tudo reformado, um auditório também. Então a gente conseguiu sofrer um pouquinho, mas conseguiu dar essa estrutura e condições para esses atletas se desenvolverem num mais alto nível, né? Então o grande mérito desse ano foi a gente devolver a esses meninos uma estrutura onde eles consigam se desenvolver num nível que a gente entende que é o Botafogo, que é o nível de Série A, que é para formar jogadores como a gente já tem alguns bons exemplos aí, como Dória, Vitinho, né, o Gabriel. Então a gente é muito orgulhoso da nossa parte poder ter participado do desenvolvimento desses meninos e saber que com essa estrutura a gente tende a ainda dar mais qualidade nesse trabalho, porque a nossa equipe de profissionais aqui ela é fantástica. Então a gente suportou esse momento difícil e com todo o apoio da diretoria, do presidente Carlos Eduardo, do Manuel Renha, que é o nosso diretor, e do Marcos Tristão, que é o assessor do diretor, a gente conseguiu dar um salto de qualidade muito grande no nosso trabalho. Agora, queria que você comentasse sobre justamente a importância da base para uma equipe como o Botafogo. O Botafogo é uma equipe gigante, né? Que é o time que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira, que tinha uma base forte de formação de atletas, durante um tempo parou e agora voltou de novo nessa essa base. Um time que está se reestruturando como o Botafogo, qual a importância que tem que se dar para esses meninos? Muito boa pergunta, Juan, obrigado. Na verdade, tem duas vertentes, né? A primeira é o momento financeiro não só do Botafogo, como de quase todos os clubes do Brasil, né? Então a gente entende que o investimento na base ele é muito menor para o retorno que pode vir a dar, não só competitivo,
mas também financeiro para o clube. É um atleta que você gasta aí em torno de 50 mil ano, né, individualmente num atleta. Você sabe que daqui a 2, 3 anos esse menino pode estar valendo no mercado aí 30, 40, 50 milhões, como foi o caso de um Dória, do Vitinho, por exemplo. Então, não tenha dúvida que esse retorno financeiro hoje em dia é muito importante para os clubes. E também o retorno competitivo, né? A gente fica muito grato de ter visto ao longo desse ano o Luiz Henrique ter participação direta no processo, o Diego, lateral direito, o Emerson, o Dierson. São vários jogadores, o Vinícius, atacante, que chamam de Vinícius Tanque, né? Então, a gente tem vários jogadores ali que saíram desse processo, né? Além disso, a gente tem os atletas que saíram no ano passado, né? No final, nessa transição. A gente tem o Jean, a gente tem o GG, o próprio Sassá, que ficou um ano no Náutico e retornou muito bem esse ano também. Então a gente entende que o trabalho no clube tem essas duas vertentes. No Botafogo, a gente tem uma grande vantagem, né? As pessoas que hoje estão no futebol profissional e que já estiveram, elas sempre olharam com muito carinho para a base, né? Então deram sempre abertura e tiveram paciência e calma para esses meninos se estabelecerem e poderem desempenhar o melhor que eles podiam. Então, hoje a gente tem cerca de 13 atletas, 14 atletas integrando o elenco profissional e a tendência é que a gente, ao longo dos anos, vai colocando mais alguns e, quem sabe, a gente consegue fazer aí daqui a 2, 3 anos um grupo de 80% de atletas da base, que é uma das metas nossas, né? É interessante, porque o Santos se tornou uma escola da base, né? Já que é uma equipe que chegou à final em todas as categorias e tem no elenco profissional uma galera, uma gama de jogadores que são da base, oriundos de um trabalho já de muito tempo. E o que chama a atenção da base do Botafogo, talvez como um trunfo para vocês, é que nesse ano tivemos muitos jogadores subindo na sequência, né? Tendo oportunidade e alguns suportando muito bem a pressão de estar no profissional. Queria que você comentasse esse tipo de situação, por que isso acontece, né? E que chama a atenção do torcedor, por exemplo, um Luiz Henrique que estava na base até outro dia, no outro dia foi pro profissional e já começou muito bem suportando toda a dificuldade que tem num time profissional. É muito legal e gratificante a gente perceber que esses meninos estão conseguindo dar conta do recado, né, Juan? Assim, a gente faz um trabalho aqui onde a gente tenta proporcionar a esses meninos gradativamente estarem prontos para o futebol profissional, né? A gente entende que o futebol profissional é muito distinto com relação ao futebol de base, né? A pressão é diferente, a mídia é diferente, os valores salariais são diferentes. Então a gente tem que ter todo um cuidado e uma preparação, não só da família, não só do atleta, desculpa, mas também da família, né? Então a gente está procurando fazer um trabalho integrado, onde a gente reforce esses valores, porque a gente entende que se esse menino tiver esses valores bem desenvolvidos, ele vai entender as realidades ao qual ele é submetido. Então, se ele está jogando no Sub-17, uma competição nacional, como foi a Copa do Brasil, que a gente conseguiu, com muito esforço e trabalho, o vice-campeonato, né, que o Luiz Henrique foi um dos destaques, sendo artilheiro da competição, a gente já tem todo um trabalho ali de informação, a capacidade dos treinadores e comissões técnicas de passar não só a realidade da categoria, mas uma projeção para esses meninos. Isso acontece também no Sub-20. Então a gente já procura fazer um trabalho já preparando, dando realidade para eles no que eles vão enfrentar. Claro que no momento que eles são colocados em futebol profissional, depende muito da individualidade, da percepção deles, para eles se desenvolverem e conseguirem atuar no nível que eles conseguiram alcançar na base, né? Mas não tenha dúvida que esse trabalho colabora e que o perfil dos meninos que estão subindo, de trabalhadores merecedores e que sabem o que querem. Então eles estão conseguindo chegar lá como o Emerson, o Diego, que participaram da Copa do Brasil aí pelo futebol profissional, né? O Luiz Henrique já entrou logo na estreia, já fez 2 gols e deu um passe para um 3º gol. Então a gente vê que esse trabalho está surtindo efeito, né, que é dentro de campo essencialmente, mas que tem todo esse trabalho no entorno para que esse menino tenha equilíbrio, saúde mental e física para desenvolver o seu trabalho no momento mais importante da carreira, que é esse salto da base profissional, né? Até porque saltou da base profissional, mudou tudo, né? Zerou tudo, porque o que ele fez na base foi uma coisa, no profissional tem que ser uma história até dobrada às vezes. Agora, Eduardo Freeland, queria que você falasse o seguinte, como é que funciona
esse acompanhamento da evolução dos garotos, até pelo seguinte, né? Há um contato, há uma conversa com os garotos para falar, ó, você tem que melhorar isso, eu preciso que você evolua nesse certo ponto. Há um diálogo franco, como é que funciona esse acompanhamento, até para saber como cada um está, né? Porque às vezes tem um garoto de 17 anos que está preparado já para ir para o sub-20 ou ir para o profissional, tem um de 20 que talvez demore um pouquinho mais, né? Sem dúvida nenhuma, Juan. Essa é uma ótima pergunta, porque eu tendo a ser muito crítico, né? Porque a gente tem um olhar para os nossos atletas. A gente, na verdade, mora num país continental que tem muitos atletas por aí, né? A gente fala da crise do futebol brasileiro, da crise da geração, da Copa do Mundo e tudo isso. Mas eu sou um defensor que a gente ainda tem muitos atletas, muitos talentos por aí, né? Como você colocou logo no início, né? A nossa sociedade está um pouco doente, se é que a gente pode usar esse termo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para avaliar esse menino não só no menino que entra em campo, né? Nós somos seres humanos, seres extremamente complexos, né? Então, o trabalho, ele tem um acompanhamento, nós temos várias formas de controle do nosso trabalho, né? A gente tem um planejamento, a gente tem um controle de cada atividade que é feita, né? A gente tem até instrumentos que controlam esse processo, e esses instrumentos que controlam esse processo, a gente consegue ter apontamentos para saber qual é o nível de evolução desses meninos. A gente tem só para você ter uma ideia, a gente tem uma planilha individual de cada atleta, com todos os conteúdos e competências que ele tem que desenvolver, e a gente tem uma avaliação mensal desses atletas. Então, a gente não manda nenhum atleta embora antes de ele completar no mínimo um ciclo de 3 meses. Por que isso? Porque a gente tem uma noção de como é que está sendo a avaliação a cada mês e que estímulo a gente tem que dar. Passou os primeiros 3 meses, a gente faz uma reunião geral, onde a gente levanta não só todos os aspectos de campo, como de fora dele, se tem algum problema na família, se tem algum problema na escola, porque isso interfere em desempenho. Então a gente parte do princípio que se o menino chegou mostrando determinadas qualidades, ele tem que evoluir, né? Porque senão seria uma incoerência a gente colocar ele na nossa academia de desenvolvimento de atletas e de repente esse menino evoluir. Não faria muito sentido. E é natural do processo que ele tenha quedas de rendimento, né, de desempenho. Então a gente entende que a gente tem que acompanhar detalhadamente, fazer um raio-x desses meninos com todas as competências de dentro do campo e fora dele, para que a cada ciclo de 3 meses a gente tenha uma avaliação. E esse menino só realmente sai do processo se ele tiver muitas avaliações, seja das competências ou mesmo dessas questões extracampo, que a gente perceba que não adianta nenhum tipo de estímulo. Porque se a gente entende que existem formas de se desenvolver aquele aspecto, a gente mantém ele mais 3 meses no processo e procura dar estímulos através de nutrição, assistente social, psicólogo, para que a gente possa minimizar aquele problema e para que ele possa voltar a ter o desempenho ou evoluir ainda mais naquele desempenho que ele demonstrou quando ele chegou no processo ou no início de cada temporada, entendeu? Então a gente tem um olhar muito cuidadoso para a gente não desperdiçar talento, né? Porque a gente entende que tem muitos talentos por aí e que os clubes precisam estar atentos a isso para que a gente consiga dar propensão a esses meninos e projetá-los ao profissional. Até porque é muito triste você formar um atleta e depois ver ele com a camisa do adversário sem sequer ser aproveitado com a camisa do próprio clube que o formou. Agora, com relação às competições, o Eduardo Freeland, a gente sabe que no futebol é um esporte competitivo, quem ganha acaba chamando mais atenção. Mas há uma certa importância e também, entre aspas, uma obrigação do Botafogo de ser campeão nas categorias, pelo seguinte, às vezes pode ser que num elenco campeão não se tenha ninguém para aproveitar. E num elenco que talvez não ganhe nada, tenha bons jogadores, mas por fortuitos qualquer, essas coisas aconteceram. Numa divisão de base, o que pesa mais nesse tipo de sentido? Olha, Juan, eu não vejo dissociação, né? A gente acredita aqui no Botafogo o seguinte: se a gente está dando as melhores informações possíveis para esses atletas, a gente entende que a gente está se aproximando a ganhar com isso. A gente está se aproximando a ganhar jogos e competições, né? Se a gente entende que a gente está dando as melhores informações, treinando da melhor maneira, a gente está facilitando com que esses meninos consigam vencer mais jogos e, consequentemente, vencer mais competições. Claro que em determinadas categorias
isso não é tão diretamente proporcional, principalmente nas menores, onde a força física ainda faz muita diferença e tudo mais. Então a gente tem um documento orientador metodológico no clube que dá cada etapa da formação, cada ano de nascimento, cada ano que esse menino vai galgando uma nova fase, ele tem determinados conteúdos a ser desenvolvidos e o nível competitivo é exigido de forma gradativa a cada degrau que ele vá subindo também. Então a gente entende que o sub-20, por exemplo, já é alto rendimento, já é desempenho. Então é importante a gente entrar em todas as competições para ganhar. No sub-17 sempre vai existir a busca pelo título, a busca por ganhar competições. O Botafogo é um clube, o tamanho do Botafogo exige isso de nós, né? Só que a gente não pode abandonar o que de conteúdo a gente tem que desenvolver naqueles meninos, que meninos a gente está preparando, porque o nosso foco principal é que um Fernandes, que está no Botafogo desde o pré-mirim, desde o mirim, ele alcança o melhor rendimento dele no futebol profissional, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente avaliar, sabendo o nível maturacional desses meninos, sabendo qual é a projeção que a gente entende desses meninos, qual é o refino técnico, né, a relação com a bola que esse menino tem, porque é isso que a gente entende que vai fazer diferença lá na frente. Então a gente, obviamente, de forma gradativa, a gente cobra sim os atletas serem campeões, né, mas claro que respeitando o modelo formativo direcionado pelo clube. Agora, como é que funciona? O que tem de destaque nessa base do Botafogo? Digo pelo seguinte, vou voltar a usar o exemplo do Santos. Um Santos que chega na final em todas as categorias. Mas é possível se desenvolver um método individualizado que você talvez só ache no Botafogo, como, por exemplo, fazem outras equipes na Europa, ou tem algum espelho que vocês seguem? Como é que funciona esse tipo de situação para que vocês chegassem a esse ponto que vocês acreditam que seja o modelo de base ideal? Olha, Juan, a gente, na verdade, a gente está, inclusive, num processo de revisão. Depois de 2 anos, a gente está fazendo a revisão do nosso documento orientador. O que significa isso? A gente está definindo os modelos de jogo que a gente vai seguir, se vai ser um modelo único, como faz muito bem o Ajax em Barcelona, se a gente vai procurar uma outra linha de trabalho que a gente procure desenvolver muito mais a versatilidade desses atletas, considerando o futebol brasileiro hoje, que eu tenho o Ricardo Gomes, que já está há quase 6 meses no Botafogo, tomara que tenha vida longa aqui com a gente, mas a gente nunca sabe, né, quem será o treinador, quanto tempo vai durar. Então a gente acredita que a versatilidade seja uma característica importante na constituição desse atleta que chega no profissional. Ele se adapte a um treinador, por exemplo, que joga num 3-5-2 ou num 4-4-2. A gente tem que entender bem as funções dentro do campo, ter entendimento desse processo. Então a gente está hoje definindo muito mais o entendimento do jogo e as características. A gente está inclusive nesse momento discutindo as características essenciais do atleta que a gente vai desenvolver, né? O que é o Botafogo como origem? Quem são os grandes talentos que surgiram ao longo da história do Botafogo para a gente ganhar uma cara, né, que o Botafogo tem uma identidade no seu atleta? Quais são as características de um zagueiro que o Botafogo tem? Né, a gente teve o Gonçalves, a gente teve o Mauro Galvão, a gente teve tantos outros, seu Leônidas, que até hoje trabalha aqui com a gente. Que características eles têm em comum que a gente poderia desenvolver nos nossos zagueiros? Um atacante, né, a gente teve um Garrincha que jogava pelo lado, um Maurício. Qual é a característica do atacante, um Túlio? Que a gente quer no nosso atacante? Um meio de campo, um volante, um Didi, um Gerson. Qual é o jogador que a gente vai desenvolver? A gente está discutindo isso internamente porque a gente já tem uma linha muito definida de trabalho. Agora a gente está tentando encontrar a característica do atleta essencial que a gente quer formar para que a gente dê a esses meninos esse tipo de estímulo, né? Porque com certeza o Botafogo já tem como sua essência jogadores como um Didi, por exemplo, né? Jogadores inteligentes, um Zagallo, jogadores inteligentes, entendedores de um processo, com uma responsabilidade extra-campo também, né? Então isso não é importante na história do clube para a gente desenvolver nesses atletas, né? A irreverência do Garrincha, do Túlio, também não é importante em alguns aspectos para a gente desenvolver nos atletas. E dentro de campo, qual é o tipo de jogo que a gente vai ter que potencialize isso, né? Tudo isso a gente tem muito bem direcionado no nosso documento orientador e que a gente está fazendo uma revisão agora de atualização desse documento para que a gente potencialize esse trabalho. Agora, Eduardo Freeland, eu te faço uma pergunta
que talvez até possa intrigar alguns, né? Porque é difícil até de se definir. O que precisa um jogador para jogar no Botafogo? Qual é a qualidade fundamental que vocês não dispensam? Olha, é sempre legal falar disso, Juan. Tem duas questões que a gente entende que são muito latentes aqui no clube. Primeiro, eu acho que para jogar futebol profissional, o atleta tem que ter atitude. Né? O futebol profissional exige isso por tudo que está em volta do atleta, né? De mídia, de torcida, de valores, de pressão. Né? Então, eu acho que a atitude é fundamental. O Botafogo é um clube que tem na sua história muitos momentos de superação. Né? Então o atleta tem que ter essa garra, tem que ter essa raça. Só que existe uma coisa primordial. Se a gente for pegar a história do clube e o que a gente entende de ser um futebol de alto nível, que é a técnica. Né, o refino, a relação com a bola, que jogador é esse que a gente vai desenvolver lá desde os 7, 8, 11, 9, 10 anos, para que a gente proporcione a esse atleta, além, obviamente, do que ele já traz com ele, que já é inato, que a gente possa desenvolver. E isso é fundamental. Por isso a gente está muito cuidadoso com esses degraus de formação, porque a gente quer desenvolver atletas competentes na sua essência técnica para desenvolver o seu trabalho dentro de campo. Então, pegando como exemplo, por exemplo, o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique é um atacante de referência, um atacante goleador. Ele tem que ter muito claro na cabeça dele o que é necessário ele desenvolver tecnicamente e taticamente para ele poder construir para ele mais chances de poder executar a técnica que é fazer o gol, por exemplo, né? Então, a técnica é o carro-chefe do nosso trabalho, mas entendendo a identidade que existe histórica do Botafogo. Agora, Eduardo Freeland, queria agradecer já a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM e nos encaminhando para o final dessa boa conversa que a gente está tendo aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, né? O que te qualifica pessoalmente, o que você teve aí para estar nessa posição de dirigir uma base do Botafogo, que é clube grande, que não é qualquer um que pode entrar no Botafogo e ter essa responsabilidade, porque é uma grande responsabilidade. E qual é o desafio, né, e o tamanho desse desafio de dirigir a base do Botafogo? Essa pergunta é difícil de responder, né? Eu acho que eu tinha que fazer para as pessoas que me deram essa oportunidade. Mas eu vou dizer, assim, eu cheguei no Botafogo como treinador do Sub-13, né? E eu fui conhecendo todo o processo, desde dentro do campo quanto de fora do campo. Né? Em pouco mais de 1 ano e meio me convidaram para ser coordenador técnico e logo depois para ser gerente técnico, que era uma área que se relacionava diretamente com os departamentos de nutrição, psicologia, serviço social, departamento médico e também com a área técnica. Então, englobava tudo isso. Ao final desse ano, fui convidado pelo presidente e pelo diretor Manuel Renha para assumir a função de gerente geral, né? Eu acho que primeiro a gente tem que ter o que para mim é essencial, né? Que é inclusive uma das coisas que a gente comenta muito aqui com todos os funcionários do clube, aqui da base. É o propósito da gente estar aqui. Né? O propósito da gente estar aqui é formar atletas. Então a gente tem que entender que o salário que a gente ganha no final do mês, ele tem um porquê, que é desenvolver atletas. Né? A gente não pode olhar para o nosso umbigo e achar que a gente está aqui para se promover em cima do Botafogo, para buscar coisas fora Botafogo. Não. A gente está aqui para desenvolver o que o clube nos paga para desenvolver. Né? O Botafogo tem um ambiente fantástico de trabalho, né? Fantástico. Eu digo aqui na base, no próprio clube como um todo. Então, eu acho que são características essenciais esse ambiente e esse amor pelo que você desenvolve. Né? Organização, entender de futebol, né, para você poder desenvolver um trabalho específico, obviamente, e uma característica que eu acho essencial, que eu vou citar aqui, Paulo Freire, que é humildade pedagógica, Juan, que para mim é a característica essencial e que você começa falando dos problemas sociais que a gente vive hoje, que para mim é uma das coisas que mais está ausente na sociedade. Paulo Freire falava que humildade pedagógica é você entender que o outro pode contribuir muito com o seu trabalho. Né? Hoje a gente está desenvolvendo um trabalho cada vez mais colaborativo aqui na base do clube. Né? O clube tem também, em sua essência, uma troca de informações muito rica e que a participação de todos, seja do presidente do clube, do diretor da base, até o roupeiro, o massagista, o pessoal da limpeza, da lavanderia,
todos têm a sua importância essencial dentro do processo, né? Então, isso é uma característica que eu acredito que eu tenha particularmente, né? Eu tentando fazer uma autoavaliação, que não é uma coisa muito fácil, e que a gente procura desenvolver aqui nas nossas relações, né? Porque aí todos têm um olhar para o futebol, todos podem contribuir de alguma maneira, e a gente procura aproveitar o melhor que cada um pode doar para o Botafogo nesse processo. Tá certo, Eduardo Freeland, diretor-geral da base do Botafogo. Queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Desde já parabenizo pelo trabalho nessa temporada, né? Muitos bons jogadores apareceram na equipe profissional. Isso é sinal de uma base forte e vocês chegaram longe em muitas competições. A gente agradece a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte e a disponibilidade de tempo também. Eu que agradeço, Juan, pelo convite. A gente está sempre à disposição. Um grande abraço, obrigado pelo espaço.